Olá, tudo bem? Estamos chegando mais uma vez com o DEON Videocast. Esse programa que é uma iniciativa do Colégio DEON, da UniTV e da Fundação Inovessa Sul. Nós queremos levar a você temas importantes e interessantes para o nosso dia a dia. E hoje vamos falar de uma situação que, infelizmente, atormenta a vida de muitas pessoas. A gente ouve isso muito das famílias, vemos muito isso nas redes sociais e às vezes também dos nossos alunos. Vamos falar de ansiedade. E para isso trouxemos a professora Elisângela, que é coordenadora da Educação Inclusiva do Colégio DEON e é também psicóloga, para nos falar desse tema que assusta e amedronta muita gente. Você é ansioso? Sabe o que fazer para vencer as situações de ansiedade? Hoje, algumas dicas serão trabalhadas aqui. Lili, bem-vinda ao nosso programa. Muito obrigada pelo convite. É sempre um prazer poder falar sobre temas que são importantes, são relevantes e contribuir também com esse tema e algum direcionamento, alguma dica. É um prazer poder falar disso contigo. E vocês viram que eu chamei de Lili, né? Ninguém conhece a Elisângela por Elisângela, é a tia Lili. Lili, começando esse nosso bate-papo, conta para nós, o que é ansiedade? Então, todos nós temos um nível de ansiedade, né? Que é uma ansiedade, que é uma emoção secundária, é inerente ao ser humano. Então, nós temos aquela ansiedade, por exemplo, diante de uma viagem, diante de algo novo. É comum que tenhamos um certo nível de ansiedade. Mas quando a gente fala de transtorno de ansiedade, então a gente está pulando alguns degraus aí. A gente está falando de uma patologia, de algo que gera no ser humano, gera na pessoa muito desconforto. E aí a gente está falando de um transtorno, que é quando a ansiedade toma uma proporção muito grande. Quando a ansiedade passa por momentos, por exemplo, de preocupações excessivas, excessivas em relação às atividades, inclusive às vezes corriqueiras, que eu faço diariamente, porém essas atividades, elas me causam ansiedade. Isso está muito ligado também a algumas outras questões como depressão, pânico. Quem sofre de ansiedade passa por essas situações no seu dia a dia. Mas, em geral, nós podemos dizer que o transtorno é quando você tem uma preocupação excessiva que te tira do eixo, e que te impede de fazer coisas que você faz, no normal do dia a dia. Mas quando você está num nível de ansiedade elevada, você não consegue fazer. E aí é um transtorno, um transtorno de ansiedade. Dá para dizer, então, que uma certa preocupação todo mundo tem. Quando Normal. Essa preocupação te paralisa, então nós podemos estar diante de um transtorno de ansiedade. Exato, porque está muito ligado ao medo. Então, assim, quando eu estou sofrendo de ansiedade, uma ansiedade generalizada ou uma ansiedade por determinadas questões pontuais, eu passo de uma preocupação, como, por exemplo, vou gravar o podcast com o Matiola. Nossa, fiquei um pouco ansiosa. Normal. Algo novo, diferente, pessoas vão me ouvir, eu fico um pouco ansiosa. Mas se eu fico paralisada com isso e não consigo vir ao podcast, não consigo preparar o tema e eu tenho outros sintomas que saem do nível psíquico que passa para o nível corporal, então daí eu estou dentro de um transtorno que me paralisou por conta de um medo da exposição, medo de que me ouçam, que façam julgamentos, e aí eu passo a ter uma ansiedade mais generalizada. E quem está nos ouvindo agora pode pensar, e também me surgiu essa dúvida, essa ansiedade, ela pode gerar pânico? Pode. Pode chegar ao transtorno de pânico. E depressão também. E depressão também. Isso. Por quê? Porque quando eu estou paralisada, cristalizada em determinadas situações, eu não caminho, eu não faço outras coisas. Então, às vezes, eu tenho medo de ir ao público, de conversar com alguém, eu tenho medo de ser vista, ou eu tenho medo do que as pessoas vão falar de mim, então eu começo a me isolar, começo a ficar sozinha, começo a ter questões de fobia social, não quero me enturmar, não quero sair de casa, e aí eu vou adquirindo outros sintomas que podem me levar à depressão. E o pânico, daí, está sempre ligado àquela questão de o que vai acontecer, Então, eu não vou naquele lugar porque, sei lá, pode cair o teto, eu posso morrer no meio do caminho, daí eu vou gerando
pânico de determinados lugares, determinadas coisas, por conta da minha ansiedade. De certa forma, então, a gente vai criando um cenário ruim do futuro. Exato. Se eu for a uma festa, alguém vai conversar comigo e eu não vou saber o que dizer. Se eu for fazer uma prova, eu vou esquecer tudo e vou tirar uma nota baixa. Então, eu começo a criar cenários... Isso, vai imaginando, né? Isso. Criando, né? Vai muito isso mesmo, vai muito no nível do imaginário. Eu começo a pensar em situações que poderão acontecer. E quando não acontece, né? Então a gente começa a minimizar os sintomas da ansiedade. Mas quando porventura aconteceu algo que deu base para esse pensamento, então eu vou estar sempre dentro de um nível de sintoma de ansiedade. E você que está nos assistindo pode pensar assim, poxa, antigamente parece que essas coisas não existiam. E, infelizmente, há muita gente que trata isso como frescura. Lili, o que a ciência diz sobre isso? Quais são as pesquisas que a gente tem? A gente sabe que existe lá o DSM, que é um Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtorno Mental. O que a ciência tem pesquisado sobre ansiedade? As pessoas precisam ser medicadas para ansiedade? Então, na verdade, o transtorno de ansiedade sempre existiu, né? A questão é que, né, anos atrás, ou sei lá, nossos avós, nossos pais, tratavam isso de outra forma, né? Com muito mais enfrentamento, né? Com muito mais disposição para dizer assim, não sei o que está me acontecendo, então eu vou lá, encaro e vivo, né? Mas sempre existiu a ansiedade natural e sempre existiu a ansiedade generalizada. Se olhava para isso de outras formas, né? Com o passar do tempo, começou a pensar nisso como um transtorno psíquico, como algo que está atingindo a tua mente, né? E por estar atingindo a tua mente, muda o teu comportamento. E aí muda o teu comportamento com as pessoas e às vezes consigo mesmo, né? Então, por isso que a gente não pode pensar que, é algo desta geração. Não, essa geração está encarando os transtornos, tanto a ansiedade, a depressão, né? Transtornos de humor, está encarando de outra forma porque hoje se nomeia isso, né? Se diz, não, essa pessoa tem um diagnóstico de transtorno de ansiedade, essa pessoa tem um diagnóstico de transtorno de depressão. Então, aí como lidar com isso, né? Existem várias pesquisas, né? Existem pesquisas ligadas ao comportamento, né? Dizendo que o comportamento coletivo pode influenciar o seu comportamento individual. Existem pesquisas muito atuais relacionando, né, a ansiedade com as questões das tecnologias, né, assim, o agravamento da ansiedade por conta das telas e da necessidade imediata de comunicação, mas, em geral, são preocupações muito diárias, assim, né? Tem algumas preocupações, como, por exemplo, desempenho no trabalho, na escola, né? Mas isso precisa, para ser dito assim, Matiola, isso é transtorno de ansiedade. Isso precisa passar por um diagnóstico. Esses comportamentos, eles têm que ser repetitivos, segundo o DSM, né? Que é o manual, né, do diagnósticos e estatísticas de transtornos. Precisa ocorrer no mínimo 6 meses, precisa ser constante para você poder dizer não, essa pessoa, porque há uma linha muito tênue, né, entre ansiedade e o momento que a pessoa está passando por alguma necessidade particular e que aquilo gerou algo nela, mas não necessariamente ela está com ansiedade. Então a gente precisa começar a diferenciar um pouquinho, né? A pessoa está ansiosa, não, ela está passando por um momento, mas daqui a pouco ela vai resolver isso e ela não vai ter um transtorno de ansiedade. Ela passou por uma preocupação excessiva. É como a depressão. Não é porque a pessoa chora que ela é depressiva. Às vezes ela está precisando de um momento de rever suas posições, sua vida, chorou, ficou triste por alguma situação, mas isso não é permanente. Se tornar permanente, é um transtorno de depressão. Talvez por isso que haja a palavra generalizada aí, porque essas situações de medo, de travamento, elas se estendem a todas as dimensões da vida da pessoa. Então, eu tenho medo de trabalhar, eu tenho medo de conviver, não é porque eu fiquei nervoso diante de uma situação nova. Por exemplo, vir aqui hoje, é uma situação nova. Mas se tu tivesse desmarcado, sim, poderia ser um sinal de um transtorno que está aí escondido em meio a toda a tua vida. Exato, porque daí me paralisa, me deixa num nível de desconforto tão grande que eu não encaro as coisas que eu tenho que fazer, né? E aí muitas outras coisas podem, né, causar essa sensação, né? O novo pode causar essa sensação,
uma troca de emprego, uma troca de escola, um término de relacionamento, uma relação não saudável com os pais, com os amigos, né? São N situações podem causar um transtorno de ansiedade, pode, né, desencadear, pode ser os gatilhos, né, que nós chamamos, para desencadear a ansiedade ou até mesmo a depressão. Então, dessa forma, a gente pode dizer que a ansiedade ela sempre existiu. Talvez hoje nós estejamos conseguindo nomear e diagnosticar de forma mais clara. Isso, e propor um tratamento para a pessoa viver melhor, né? É importante as pessoas entenderem que há tratamento para a ansiedade. Isso, há um tratamento e é um tratamento com várias possibilidades, né? Então, por exemplo, a gente pode pensar assim: estou ansiosa, mas eu estou ansiosa demais. Não estou só ansiosa, estou exageradamente ansioso. Então, o que eu devo fazer? Eu preciso procurar ajuda. Eu vou procurar os profissionais que possam dizer para mim: olha, você está sofrendo de ansiedade, e aí para isso existem alguns tratamentos, né? Você pode tomar uma medicação, você pode fazer uma psicoterapia, você pode fazer uma terapia ocupacional, você pode fazer exercícios, né, de respiração e etc., que possam te ajudar a controlar a ansiedade. A gente percebe com muita frequência, né? Alguns dos nossos alunos sempre dizem assim: ai, nossa, Lili, eu estou muito ansiosa hoje, porque eu vou fazer a prova de química. Tá, mas você sempre fica ansiosa? Não, é só na prova de química, porque eu tenho muita dificuldade em química. Então, é pontual. Ela está ansiosa naquele dia da prova de química. Mas se todos os dias que tiver prova gerar uma ansiedade a ponto de chegar na hora da prova, não conseguir fazer, ter algum sintoma físico e ter que sair da sala e não conseguir concluir a prova, aí a gente precisa dar uma olhada mais amorosa e mais particular para isso, porque pode estar desencadeando um transtorno de ansiedade. E a gente sabe que a ansiedade ela vai gerando, né? Tem aqui algumas anotações: agitação, cansaço, dificuldade de concentração, tensão, alteração no sono. Então, esses são sintomas que as pessoas têm que prestar atenção, né? Se a tua rotina de vida vai se alterando e tu não consegues mais controlar teus pensamentos, tomar atitudes, de certa forma se vai nos congelando. Isso. Então, eu preciso prestar atenção e procurar ajuda. Porque às vezes a gente fala assim, ó, de vez em quando eu ouço, né, no colégio, no consultório, mas isso é coisa de jovem, isso é coisa de adolescente, vai passar, né? Sim, tem muitas coisas que são de adolescente, que é do comportamento do adolescente, que é do comportamento da idade cronológica, do adolescente, do jovem, que quando nós éramos jovens, nós tínhamos alguns comportamentos semelhantes e que passa. Conforme a gente vai amadurecendo, passa. Mas existem alguns comportamentos e situações que não são passageiros, né? Então, quando a pessoa está sempre agitada, sempre nervosa, sempre com dificuldade de se concentrar, em vários momentos, não é só uma vez ou duas, ou está tensa, né? Ou não dorme direito, tem insônia com frequência, é necessário observar, pode estar desencadeando um transtorno de ansiedade. Não apenas algo que vai passar, né? Talvez num dia ela vai levantar melhor, no outro não, mas isso se torna oscila muito. Então a gente precisa olhar para isso, porque esses são sintomas que causam sofrimento. Você imagina um jovem, né, sei lá, um adolescente no terceirão, todos os amigos fazendo coisas né, felizes e fazendo reuniões e fazendo trabalho em grupo, e aquele adolescente, aquele jovem não consegue fazer isso. Gera um sofrimento. Gera um sofrimento psíquico, né? Então, quanto mais cedo a gente puder ajudar uma pessoa a prevenir ou então né, diagnosticar e cuidar, né? Mas nós teremos jovens e adolescentes saudáveis e dinâmicos, né? E quais são, Lili, os dramas, as angústias mais comuns dos jovens hoje, pela tua experiência na escola e também na clínica? Então, o que acontece com a nossa juventude, né? A nossa juventude, a juventude dessa geração, existe sempre muita necessidade do imediatismo, do agora, né? Então, os nossos jovens, eles querem as coisas para o hoje, porque eles entendem que eles precisam daquilo agora. E quando eles não têm, né, isso de imediato, porque, né, obviamente tem todo um contexto em torno deles, aí algumas coisas começam a acontecer na vida particular, né, e na mente, no psicológico desse adolescente, como, por exemplo, isolamento social, né, acontece
questões, por exemplo, de se sentir sozinhos. Às vezes está na sala, tem vários amigos, se sentem só, se isolam, não conseguem dialogar, não conseguem dizer para o pai e para a mãe, por exemplo, como é que foi a manhã de estudo, né? Dizem sempre que foi normal, mas às vezes aconteceram algumas coisas naquela manhã que não foram tão normais e que afetou o psíquico do aluno, mas ele não consegue dizer isso. Por conta do quê? Né? O medo, aí entra a ansiedade, né? Total. Né? Eu não vou falar isso para minha mãe porque minha mãe vai me julgar. Eu não vou falar isso para o meu pai porque ele vai... E aí começam os desconfortos internos e vão gerando outras angústias, como, por exemplo, um aluno que é vítima de bullying, né? Ele também pode desencadear uma ansiedade, porque ele vai estar sempre, né, planejando, pensando que algo vai acontecer. E a ansiedade se instala e é difícil, né? É possível trazer de volta, né, para uma realidade, mas o jovem se fragiliza muito, fica muito frágil emocionalmente, fica muito desgastado, se frustra por muito pouco. E é importante a gente entender isso, porque isso acontece dentro da estrutura familiar, como acontece dentro da estrutura escolar e nas relações. Né? Nas relações que o jovem, eu e você, que todos temos, né, com relação à ansiedade. Não é exclusivo, eu estou falando da parcela dos adolescentes porque é o nosso meio, né? Mas isso não é exclusivo, é para todos, né? Adultos, idosos, etc. E talvez, você que nos assiste, às vezes fica pensando assim, como é que um jovem pode entrar em crise existencial? A fala dos pais é sempre assim, poxa, tem tudo o que quer, tudo o que precisa, tem uma casa, né? E às vezes os pais, inclusive, comparam com o passado. Né? Se fosse da minha época, como é que é essa história de um adolescente ter crise existencial, Lili? É porque o adolescente tem uma percepção da vida diferente da nossa, né? Então, o adolescente, ele, na idade dele, cronológica que ele está vivendo, ele pensa a vida de outra forma, diferente da gente, né? Então, o adolescente, ele é arriscado, ele às vezes humorado, daqui a pouco já é mal-humorado, às vezes ele tá super feliz com alguma coisa, depois ele já acha aquilo, tipo, nada a ver, né? As expressões que eles usam, nada a ver, isso aí não faz sentido. Não, pega leve com isso. Então, a crise existencial na adolescência, ela parte do princípio em que o adolescente não sente satisfação nas coisas que ele faz, vê e vive. Então, ele se sente insatisfeito. Está insatisfeito na escola, está insatisfeito no relacionamento com os pais, está insatisfeito nas relações amorosas que ele conquista, está insatisfeito com os amigos, às vezes uma briga com um amigo que se torna uma coisa muito grande. O rompimento, né, de um relacionamento. Isso, eu sempre digo assim, né? Às vezes eu conversando com os alunos, principalmente quando eu estava na sala de aula ali do ensino médio, ai, professor, eu estou muito mal, eu estou muito cansada, eu estou muito chateada, a minha vida acabou, o que aconteceu? Ai, o meu ficante terminou comigo. Tá, e vocês ficavam há quanto tempo? Ai, 2 semanas. Né? Então, 2 semanas, uma vida. É muito intenso para eles, né? Tudo muito intenso. Não é mais ou menos, é intenso. E aquelas 2 semanas, para aquele adolescente, de fato foram 2 semanas intensas. Então, ele se sente tão insatisfeito que ele começa a fazer o processo contrário, do isolamento, da tristeza. E aí é onde entra a ansiedade do adolescente, né? A ansiedade existencial. Eu não sei quem eu sou, eu não sei porque eu estou aqui. Quando o adolescente se olha no espelho e não se reconhece, né? Ou quando ele se esconde em algumas situações. Se esconde, às vezes, na música, se esconde na arte, se esconde em alguma questão em que ele está sublimando aquela necessidade que ele não conseguiu suprir em alguma situação que ele experimentou. E isso pode gerar depressão. Com certeza. Conduzirá para a depressão. Pode. Por quê, né? Porque a depressão não é uma única causa. Não é uma coisa só, né? Vários fatores. Pode ser uma depressão por conta de um luto, pode ser a depressão porque eu não consegui controlar determinadas situações e por isso eu entrei num processo depressivo, né? E aí eu elaborei de verdade, né, realmente sintomas da depressão e eu preciso fazer um tratamento combinado, porque geralmente as duas coisas andam muito juntas, ansiedade e depressão, muito juntas, né? Então, o tratamento sempre é combinado, tanto medicamentoso quanto psicoterápico.
Às vezes psiquiátrico, né? E a gente fala muito hoje em dia de gerações. A tal da geração Z que a gente ouve aí, é a geração mais ansiosa? É a geração mais ansiosa, segundo pesquisas. Por quê? Porque é a geração que tem o maior contato com os meios de comunicação social, né? Então, as pesquisas são claras, né? Às vezes as pessoas dizem, não tem nada a ver. É porque querem justificar para o jovem não usar, para o jovem não estar nos meios eletrônicos, mas não, as pesquisas são muito claras, né? Que esse papel que as redes sociais estão representando para o jovem está muito forte. Basta a gente pensar assim, numa época nós utilizávamos, né, o Facebook assim, né, desenfreadamente. Meu Deus, quem não tinha Facebook estava fora do contexto, né? Era uma pessoa de outro mundo. Né? De repente, começou o Instagram. Quem não tinha Instagram estava fora do mundo. Né? Então, as redes sociais elas vão exigindo da gente comportamentos, né, para que a gente possa se sentir inserido em um grupo. Como dando sentido à existência. Eu existo porque tenho uma conta na rede social. E se eu não tenho, eu não existo, não me reconhece, não me vem. Né? E aí entra a geração Z, que, com a necessidade extrema de estar dentro das redes sociais, na questão das telas, nas questões de ser vistos, né? De postarem fotos, postar vídeos. Eu posto foto, você posta foto, mas quando a gente não posta, tá tudo bem também, né? E o que acontece com essa geração, a geração G, os mais jovens, né? Que estão aí dentro de uma questão também, não só das redes sociais, mas de uma necessidade de estar inserido em um grupo, às vezes nem gosta da rede social, mas tem porque isso faz com que ele fique dentro do grupo, né? E quando isso não é visto, eles começam a se sentir ansiosos, né? Aí entra outras questões juntos, né? Entra a questão do bullying, entra a questão dos pares, né? A busca pelos pares, eu preciso estar com eles porque eles são assim, eles respondem a esse processo, eles são das redes sociais, então eu chego perto, eu fico. É uma geração muito próxima, né? Às redes sociais, e isso os estudos apontam que sim, né? É uma geração com um sofrimento significativo de ansiedade e de depressão. E às vezes outras questões, como por exemplo a automutilação, né? A fobia social de não querer sair de casa, o afastamento da família, né? Porque daí a família não responde mais às minhas necessidades, porque a minha mãe pede para eu desligar o celular, pede para eu parar de ver TV, e aí eu vou me afastando, não crio essas relações, esses laços afetivos significativos, né? E que difícil para a família definir e decidir se a criança pode ou não já ter acesso às redes sociais, né? Porque parece que isso vai dando uma fortaleza para o grupo, né? Exato. E Lili, o que a gente pode tomar como cuidados assim, de prevenção quando a gente percebe que um filho, um familiar, um amigo está dando sinais de que pode estar desenvolvendo um transtorno de ansiedade? Então, primeiro a gente precisa de parar. Estou falando a gente porque eu estou me direcionando Incluindo a adultos, assim, né? Claro. Que a gente precisa parar de achar que os nossos adolescentes e os nossos jovens são mimizentos, né? É bom trocar essa expressão, É inclusive. bom É sofrimento, trocar, né? não é mimimi. Exato. E aí, assim, existem algumas coisas que a gente olha para o adolescente e a gente fala assim, não, meu amor, não é tanto assim. Vamos pensar sobre isso, vamos conversar um pouquinho melhor. E aí ele vai se dar conta de que não, posso mudar, foi um exagero meu, assim. Mas quando a gente fala assim, eles estão muito mimizentos, estão muito manhosos, muito dengosos, às vezes a gente deixa um adolescente em sofrimento psíquico e a gente um dia pode perder esse adolescente, né? Então a gente precisa prestar atenção, né? Aquilo que eu acho que pode ser um mimimi, não é um mimimi. Há um sofrimento psíquico grande ali num adolescente que sofre de ansiedade, que sofre de depressão, que se isola, que se automutila. Há um sofrimento grande. Mas aí todo mundo está passando por isso? Não também. Aí é onde eu digo que a gente precisa ter uma linha de discernimento muito clara e estar muito próxima deles, né? Não, isso aqui não é assim, meu amor, olha só. Você está passando por isso? Vamos conversar. De repente foi uma coisa que aconteceu e que ele não te falou. Então não é porque ele é mimimi, é porque ele não falou e você não entendeu. Aí quando a gente entende o que o jovem está passando, entende o que o adolescente está sentindo, a gente percebe que não é frescura,
né? Eu fico muito triste quando eu ouço pessoas dizer assim, eu pedi tanto, Lili, para minha mãe para eu fazer um acompanhamento psicológico e a minha mãe disse que isso é frescura, que não precisa, que não vai pagar para você conversar. A gente não pode né? esquecer que o adolescente ele é intenso em tudo, até na análise que faz dos seus problemas. E às vezes exagera nessa análise, né? E quando ele chega a dizer isso, mãe, eu posso ir no psicólogo, ele está pedindo ajuda. É um pedido de socorro. A gente não pode fechar os olhos para isso, né? Então a gente precisa ouvir com atenção o nosso adolescente, o nosso jovem, prestar atenção neles, né? E ajudá-los também a entender isso sim, isso não. Isso é um problema, isso não é. Aqui você pode lidar dessa forma, aqui você pode pensar da outra. Não, aqui de fato você precisa de uma ajuda profissional. Né? E é bom incentivar eles a outras práticas também, futebol, outra atividade física, social. Existem meios de prevenção, né? Quanto mais a gente informa e mais a gente conscientiza os nossos adolescentes, jovens, que existem os problemas, mas que a gente pode superar estes problemas com uma boa conversa, com uma boa confiança, um bom diálogo com os pais, um bom diálogo com aquele professor que você tem confiança, um bom diálogo com o seu melhor amigo que vai poder de fato te ajudar, né? Porque às vezes o melhor amigo tem os mesmos problemas que você e às vezes ficam retroalimentando, né, as questões ali. Então, existe, né, a informação, as atividades offline, né? Como as atividades físicas, jogos que eles podem fazer entre eles, tudo aquilo que não está dentro do meio eletrônico, né? Academia, teatro, dança, um bom livro, coisas que não são diretamente ligadas às telas e que pode te dar, né, um suporte. E as questões de apoio mesmo, né? Então, os jovens podem, por exemplo, procurar um psicólogo, procurar um grupo, procurar grupos em que ele se sinta seguro, onde ele possa vivenciar, fazer experiências positivas, né, que não estão ligadas a telas, não estão ligadas a jogos eletrônicos e etc. Isso é importante. Como fazer isso é que é o maior desafio. A gente entende, né, Lili, pela psicologia, que tudo aquilo que não é trabalhado transborda de alguma forma. Exatamente. Vem à tona na ansiedade, no sofrimento, às vezes até em forma de doença. Então, é muito importante para você que é pai, que nos acompanha, para você familiar, mesmo adulto, né? Às vezes a gente tem vergonha de assumir as nossas ansiedades, os nossos medos, as nossas dificuldades. Não há por que temer. Se você enfrenta isso, gente, procure ajuda, porque a gente acaba não sofrendo sozinho. Se você tem alguém com ansiedade em casa, isso vai atingindo toda a saúde mental da família e precisa ser cuidado. E nós que trabalhamos com adolescentes, vemos o quanto eles sofrem com isso. Então, como disse a Lili, quando um filho pedir para ir a um psicólogo, para ir a alguém que ajude, entenda isso como pedido de socorro. E que bom que pediu para você que é pai, né? É muito importante perceber isso quando a criança... o adolescente pedem ajuda. E, geralmente eles têm vergonha, né? E se chegam a pedir, e quantas vezes na escola nos procuram, né? E até dizem assim, tio, fala com a mãe para eu ir no psicólogo, porque eles não conseguem dizer em casa. Lili, nós estamos chegando quase ao final do programa, e eu queria que tu dissesse assim, basicamente para os pais, como que eles devem observar os filhos para identificar se há ali sintomas de ansiedade, resumindo todo esse belo conteúdo que tu trouxe para a gente. O que é muito importante, né? Prestar atenção nas falas, né? Assim, quando os adolescentes dizem com muita frequência, eu não consigo, eu não dou conta, eu não vou conseguir falar, eu não vou conseguir fazer. Quando usa o não, né? Sempre como um precedente. O não, ele vai gerar o medo, vai gerar a insegurança, a desvalorização, e aí o adolescente vai cair naquela trilogia, né? O desamor, desatenção e desvalorização, né? E aí ele vai se sentir sem nada, e aí entra a crise existencial do adolescente. Então é muito importante prestar atenção quando o adolescente diz que não consegue ou que não quer, ou quando de fato diz, tenho medo de falar em público, tenho medo do julgamento, não consigo me abrir. Fala comigo, filho. Mãe, não consigo conversar com a senhora. Não consigo me abrir. Por que não consegue? O que tem nessa relação que impede? Então, uma boa psicoterapia pode ajudar esse adolescente a dialogar melhor com os pais. Quando começou a se isolar, Lili, mas o meu filho ficar no quarto é uma constante dele. Ficar no quarto tudo bem, mas ficar no quarto por isolamento é outra história. Então precisa olhar isso também, né?
Por que fica tanto tempo no quarto? Porque não quer dialogar com a família, porque não quer conviver? O que tem nesse meio tempo entre família e quarto que não está dando certo? Então, prestar atenção nisso também é importante. Quando o filho não tem amigos, não consegue ter laços afetivos de amizades, né? Não estou dizendo que todo adolescente tem que ter 3, 4 melhores amigos, mas ter grupo. Quando o adolescente não consegue ter grupo, o que está impedindo, o que está cristalizando, paralisando que ele não vai até o grupo, né? Então, são sinais, né, que podem identificar um transtorno de ansiedade. Muito bem. Nós queremos agradecer muito a Lili, que veio contribuir conosco hoje nessa reflexão sobre a ansiedade. Compartilhe esse vídeo, avise os seus amigos, assista aqui na UniTV, sempre o nosso programa Videocast de onde nós trazemos temas importantes. E hoje falamos de ansiedade, esse mal, digamos assim, que atinge tantas famílias e tantas pessoas. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado por gastar seu tempo conosco. Lili, mais uma vez, muito obrigado. Se você precisar de ajuda, se precisar, enquanto pai e mãe do Colégio Deon, nós estamos à disposição para ajudar também nesse tema. Um grande abraço e até a próxima semana.